Desdobramentos do caso Pedro e as últimas informações sobre as tratativas de negociação de Wendel. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu, galera! Literalmente. Ajuda a gente. Bom, bora começar então com as notícias. Bom, amigos, ontem à noite, os empresários de Pedro e o pai do jogador se reuniram com Marcos Braz e Bruno Spindel no Ninho do Urubu para conversar sobre tudo o que aconteceu nesses últimos dias. Após essa reunião, o Marcos Braz foi até a casa de Pedro para conversar com o jogador e também com seus familiares. Depois dessas duas reuniões, ficou acordado que o jogador voltaria aos treinos nessa terça-feira normalmente. Ufa, né? Ufa. Graças a Deus. Bom, vamos torcer então para que tudo isso tenha se resolvido e que agora todos possam se concentrar nas competições que temos pela frente. Bola pra frente e tocar a vida, não é? Com certeza. Inclusive ontem, na reapresentação do time, isso meio que também já aconteceu. Sampaoli, por alguns minutos, reuniu o elenco do Flamengo, conversou sobre o ocorrido, se posicionou sobre a situação. É claro que ele não concordou com a atitude do preparador físico. O grupo, por sua vez, se mostrou totalmente favorável à manutenção de Sampaoli no comando da equipe, até porque os resultados estão sendo colhidos. Em cima de tudo isso, o que ficou acordado é: Sampaoli pediu para o grupo manter o foco, continuar unido e brigar na disputa das competições. Imagino, amigos, que pro lado particular do Pedro, a situação com certeza ainda não está resolvida. Vai demorar alguns dias para a cicatriz realmente sumir. Porém, a mágoa vai ficar dentro do coração do jogador. A vida continua. As disputas estão aí. Os campeonatos e os jogos importantes estão vindo semana após semana. É tocar o barco, acreditar, dar a volta por cima de tudo isso e ir para cima forte dos nossos adversários. Com certeza, a gente sabe que o Pedro está machucado também, não é para menos. O que aconteceu com ele foi uma situação muito desagradável, muito constrangedora para um atleta, né? E Marcos Braz foi até lá, conversou, colocou panos quentes, né, sobre Sim. toda essa história. E a gente espera que agora o Pedro, com o profissional que ele é, ele retorne aos treinamentos e consiga aí separar essa parte pessoal dessa parte profissional. Seguindo com as notícias, um assunto que eu tenho certeza que todos vocês estão na expectativa. Saber que fim vai dar a história Wendel, Flamengo, Zenit. Ontem ainda a Ju comentou sobre o tema, dizendo que o Flamengo fez uma contraproposta de 16,8 milhões e o Napoli entrou com uma oferta de 25 milhões de euros. Essa proposta de 16,8 do Flamengo, ela corresponderia a 80% do valor do atleta. No caso, o Zenit ainda seria dono de 20% do passe do atleta para uma eventual negociação no futuro. Aí, o Zenit apareceu com uma contraproposta. Faz o seguinte, pau a pau, do Wendel, ou vocês mandam o Pedro ou vocês mandam o Vitor Hugo. O que vocês acham da ideia? O Flamengo de cara já disse não. Não. Eu também falo não. Claro que não. Não tem nada a ver um jogador, o Wendel, com
Vitor Hugo ou com Pedro. Vitor Hugo tem 18 anos. Pedro é um jogador avaliado em mais de 100 milhões de reais. Não dá. Não dá. É nosso atacante também, né? Claro, temos que valorizar o que nós temos, né? E importantíssimo pro elenco, quer queira, quer não queira. Só falta entrar isso também na cabeça dos nossos atletas. Todos são importantes. O Flamengo não é um ou dois jogadores, é uma equipe. Conscientização nesse foco, galera. E isso é importante. Bom, galera, seguindo com as notícias, já que falamos de Pedro, vamos continuar falando de Pedro, mas não do que aconteceu no sábado, um outro assunto. Vocês lembram que no início de julho nós falamos aqui no canal sobre o interesse do Al Hilal na contratação do nosso atacante, que eles haviam oferecido um salário astronômico para Pedro, e o Flamengo simplesmente recusou a proposta. Fora o salário, tinha uma mansão e uma Ferrari, lembra disso? Pois é, e era um salário 6 vezes maior do que ele recebe no Flamengo. Beleza. Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Flamengo recusou a proposta do Al Hilal porque simplesmente os valores eram ridículos. O clube saudita ofereceu ao Flamengo 3 milhões de euros por Pedro. Só lembrando a vocês que a multa rescisória do atacante é de 120 milhões de euros. Só pode ser piada. Complicado isso, né? Realmente uma proposta ridícula. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Nem pensar em abrir conversa dentro de um parâmetro de valor desse. Fica imaginando a hora que eles abriram o e-mail e viram os valores. Eles devem ter assustado, caído para trás, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque, meu Deus, 3 milhões? Vocês estão de brincadeira, né? Fala pros caras, passa amanhã. Seguindo de notícias, galera, a situação é a seguinte. Foi falado em De La Cruz, foi falado em Claudinho, se cogitou também o meio-campista do Internacional. Todos esses jogadores voltados a quê? Um substituto para Arrascaeta. A janela se encerra amanhã e esse substituto não veio. Existe uma última cartada no mercado para esse setor do campo que é importantíssimo e o Flamengo não consegue contratar ninguém. O jogador Manzini, de 30 anos, que até o fim dessa temporada estava no West Ham, time do Paquetá. Esse jogador está livre no mercado e pode negociar com qualquer clube, inclusive após o fechamento da janela. Ou seja, ele poderia chegar mesmo que a janela tenha se fechado, devido ao fato de que ele não tem clube. Está avaliado pelo Transfer Market em 6 milhões de euros. Esse argentino, inclusive, teve passagem pelo River Plate. O que os amigos acham desse nome? Jogador experiente para meio campo, rodagem na Europa e, o mais importante, um valor interessantíssimo, galera. Realmente, se o Flamengo conseguir a contratação, será um ufa, né, para esse meio campo, porque quando chega em uma proposta e fala, é para ser substituto de Arrascaeta, eles já olham assim, ai, Arrascaeta, substituto de Arrascaeta, não é para mim. E entra sempre naquilo que eu tenho na cabeça. O jogador, quando ele está sendo pleiteado, principalmente para vestir a camisa do Flamengo, ele não pode trabalhar com a hipótese de que vai ser reserva de alguém. Ele tem que chegar para brigar por titularidade. Independente de ser titular ou não, a cabeça de equipe, trabalhar pelo grupo. Isso é importante. A gente sabe que é difícil. Ninguém quer ficar no banco. Mas se tiver esse espírito de coletividade, as coisas também funcionam muito bem. Até porque são várias frentes, são vários campeonatos, muitos jogos. Se não tiver um grupo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, galera. Assim é. Ou seja, tem oportunidade para todo mundo, galera. Com certeza. Claro, claro. Bom, galera, mudando de assunto, a equipe do Flamengo segue na preparação para o jogo de quinta-feira diante do Olímpia pela Libertadores.
Até o momento, o Flamengo tem 100% de aproveitamento como mandante na Libertadores. Isso porque venceu os 3 jogos em casa na fase de grupos. E agora busca encaminhar a classificação para as quartas de final. Galera, são exatamente 10 jogos entre Copa do Brasil e Taça Libertadores, caso o Mengão tenha sucesso nessas partidas para estar na final dos 2 torneios. Pois é, né? Campeonatos importantes. Daqui pra frente, né? São decisões atrás de decisões. Então, vamos com tudo, Flamengo. Vamos nos concentrar, focar nessas competições e fazer um bom resultado nesse primeiro encontro, que vai ser em casa, com a nossa torcida, Maracanã lotado, porque todos os ingressos já se esgotaram, ó, há um tempinho. A previsão, inclusive, é mais uma vez de recorde da galera do Flamengo empurrando o time dentro do Maracanã. É isso mesmo. Então, bora com tudo, Flamengo, vida que segue, vamos ganhar esse jogo e chegar na final do Libertadores. É muito importante para nós. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.